Esse trabalho é fruto de 18 anos de pesquisa e intenso, exaustivo labor, né? Ninguém acredita quando a gente fala que ficou 18 anos fazendo um livro, mas a cada pesquisa que a gente fazia, mais coisas iam surgindo e a gente se impôs a obrigação de retratar o povo simples de Brasília, a história das gentes comuns que vieram para cá construir. A história de bandeirante, de presidente da República, de engenheiro, de arquiteto, isso tudo está muito bem retratado na história oficial de Brasília. A gente quis preservar uma memória que ainda é recente, mas que também já está distante. A história do povo que veio para cá e aqui fez a vida e trouxe família. Na verdade, esse foi o grande barato da coisa. A gente conseguiu contar uma história que não havia sido contada ainda. Pelo fato de eu ser historiador, de ser cientista político, é que me levou a analisar por que não havia a história dos comuns. E a resposta é muito simples. É porque Brasília foi uma ideia tão atrevida que para conseguir convencer a população a comprar essa ideia, você tinha que inventar os mitos. Tinha que ser uma tarefa hercúlea, tinha que ter santo, tinha que ter profecia, porque senão não dava de fazer. Então, não é dizer que Juscelino, Niemeyer, Luiz Costa tivessem, de alguma forma, falseado as coisas. Não, mas aumentaram um bocado esse delirante, esse onírico, esse mítico, quando, na verdade, isto vale até o momento em que a coisa está inaugurada. Mas depois, para que precisava disso? Não precisava mais. No entanto, isso persistiu. É porque a retórica da mudança foi muito bem construída. Mas a retórica daqueles que não falaram, daqueles que jamais tiveram seus nomes contados, essa era preciso fazer. Era uma história que faltava fazer. É a história de vencedores que vieram para cá, para construir uma cidade, construíram e tomaram conta da cidade. O maior monumento de todos nessa história chama-se o povo de Brasília. Algumas coisas não estão nos livros de história que as crianças aprendem. A zona boêmia, a zona do baixo meretríssimo da cidade, era um gueto, era fechado. Só podia ter zona ali. Quando o Jânio Quadros assumiu, ele resolveu acabar com aquilo. Aí, os caminhões, 2 caminhões, da polícia, da prefeitura, tudo misturado, foram lá, pegaram entre 75 e 100 meretrizes. Pegaram as mulheres, sem avisar, sem razão, sem nada, e despejaram essas coitadas no meio do cerrado, na estrada mesmo, tudo na poeira. Por isso é que nós fizemos a bailarina empoeirada. Os jornais na época não falavam de meretriz, não escreviam meretriz, não escreviam prostituta. Usavam o eufemismo, bailarinas. Daí a razão do bailarina empoeirada. Os ministros votaram para decidir se o Supremo Tribunal Federal se transferiria para Brasília ou não. Foi uma sessão bizarra, pitoresca. Imagina o ministro do Supremo Tribunal perguntando, mas lá no supermercado tem leite? Aí o outro dizia, não, mas eu fui lá, excelência. Eu abri a chama do fogão, eu vi que o fogão está funcionando, eu vi que tem carpete, tem cortina, tem caixa d'água. Aí o outro questionava, mas tem correio? Como é que a gente vai fazer as sessões do Supremo Tribunal Federal sem correio? E os grandes advogados do Rio de Janeiro, um Sobral Pinto, como é que eles vão fazer para defender os clientes em Brasília? Não, eu acho que eu não vou para Brasília, não. E o Supremo teve que votar em 1960, se viria para Brasília ou não. Quase que não se transfere. Foi pau a pau. Os opositores da cidade inventaram um mito de que houve um massacre horroroso, que um belo dia no carnaval mataram 500 pessoas, jogaram debaixo da ponte, enterraram debaixo do lago. Não tinha lago, não. Mas isso criou tanta força, virou uma lenda urbana tão forte, que virou filme. Como esse, há outros. Por exemplo, o mito da primeira missa. Um belo dia o Bernardo Sayão chegou em Silvânia, no ginásio Anchieta, encontrou o padre Cleto Calimã e disse a ele que iria a Planaltina de Goiás. E o padre Cleto Calimã disse, eu também vou. E eles encetaram uma viagenzinha de jipe de Silvânia, em Goiás, até Planaltina. Chegando lá, eles resolveram fazer uma missa. Isso foi em 1956. Na verdade, essa foi a primeira missa do Distrito Federal, que foi realizada no mesmo lugar onde a segunda missa foi feita. Essa segunda missa, sim, oficialmente se transformou na primeira. Ninguém podia dizer que aquela primeira missa do Bernardo Sayão com o padre Cleto Calimã havia sido a primeira, porque não estava Juscelino,
não estava toda a entourage política do Rio de Janeiro, não tinham colocado índios, as esposas não vieram. O padre Cleto Calimã estava preocupadíssimo, ele dizia, mas doutor Bernardo, como é que a gente vai fazer? O bispo não sabe que a gente está fazendo essa missa. E Bernardo Sayão disse, com o bispo me entendo eu. Fizeram a primeira missa com o povo de Planaltina. E já havia muita história aqui. Havia famílias antigas, fazendas antigas, culturas antigas. E essa deshistoricização é que a gente tem que buscar negar, mostrar que não é real. Antes de chegarem aqui os heróis, os candangos, os pioneiros, os bandeirantes, já havia civilização nesse cerrado aqui. E era uma civilização antiga, que foi muito negada pelos idealizadores da nova capital. Era preciso construir o sonho, e esse sonho tinha que sair do zero, porque senão não seria tarefa para heróis, para semideuses. Seria tarefa para pessoas comuns. E qual é a graça de fazer uma cidade com pessoas comuns? Terminada a obra, eles tinham que ir embora. Eles tinham o direito de construir, mas não tinham mais o direito de morar. O próprio Juscelino Kubitschek chamou essa cidade de excrescência urbana. O Israel Pinheiro disse, vamos higienizar o núcleo bandeirante. Com isso, queriam passar o trator em cima das casas e entregar a cidade pronta, acabada e limpinha. Dá uma saga essa história. Os moradores do núcleo bandeirante se reuniram, se juntaram com as primeiras associações de moradores, inclusive a Associação Comercial, e lutaram, inclusive no Congresso, metade dos parlamentares a favor, metade contra, deu aquela confusão, e conseguiram depois estabelecer o núcleo bandeirante como a primeira cidade oficial, a cidade satélite oficial. A questão de dor dos cariocas na transferência é uma verdade. E ela é muito ironizada. Por quê? Ela é muito ironizada porque não todos os cariocas que vieram para cá, mas uma parcela deles só tinha vindo de um lugar, só de Copacabana. De Marechal Hermes não veio nenhum. Do Encantado, zero. De Jacarepaguá, ninguém. Todos de Copacabana. E isto por quê? Porque era necessário mostrar que tinha inserção na corte. Mas essa angústia dos cariocas, ela é ao mesmo tempo dramática e ao mesmo tempo pitoresca, né? Você trocar o camarão à lagosta pelo piqui, pela guariroba, não ter lavanderia, as esposas de deputados não tinham empregada doméstica, qualquer comprinha que fosse fazer tinha que ir até uma cidade satélite, que era o Núcleo Bandeirante, a Cidade Livre. Retornismo era um movimento muito capitaneado por alguns órgãos de imprensa de oposição e principalmente pelo UDN, que queria que a capital voltasse para o Rio de Janeiro. As razões alegadas eram várias, mas volta e meia lá vinha a história. A capital vai voltar para o Rio de Janeiro. A capital vai voltar para o Rio de Janeiro. Imagina o terror dos caras que tinham vindo para essa cidade, investiram para burro aqui, construíram suas casas, trouxeram as suas empresas, botaram os filhos no colégio, para depois a capital vai sair daqui. Esse movimento retornista é muito pouco estudado e ele foi uma das coisas que mais ameaça trouxeram para essa cidade nova, para essa capital no meio do Cerrado. As minhas filhas, por exemplo, que todas nasceram em Brasília, não sabem e nunca souberam da revolta dos sargentos que aconteceu aqui em 1963. Imaginem vocês que os sargentos, os militares, queriam poder ser eleitos, queriam participar das eleições como candidatos, e o Supremo estava na indecisão, se deixava, se não deixava, e acabou não deixando. E aconteceu uma revolta dos sargentos aqui em Brasília. Morreu gente, morreram civis, morreram militares, e um deles, inclusive, morreu baleado na esplanada dos ministérios, entre o primeiro ministério que tem ali e a Catedral de Brasília. Ninguém sabe disso. Houve casos em que os deputados, principalmente deputados, senadores membros, reclamavam de tudo, que não tinha persiana, que o apartamento dele não dava para o eixo monumental, que não tinha vista, que não tinha lavanderia, que não tinha cinema, isso era verdade, que tinha pouca diversão, isso também era verdade. Reclamavam do tamanho de cama, reclamavam de mobília o tempo inteiro. Houve deputado que um belo dia, muito chateado com as mobílias que tinham colocado no apartamento dele, ele desceu todas, juntou, fez uma pilha no meio da quadra, meteu fogo naquilo e arrancou um trabuco e falou, quero ver quem vai acabar com a minha fogueira aqui. Eu só volto para o meu apartamento na hora que eu tiver toda a minha mobília. Imagina um deputado
que viaja de Brasília num avião, pago pela Câmara dos Deputados, pago pelo Poder Legislativo, para passar o fim de semana no Rio de Janeiro. Chega lá no Rio de Janeiro, no aeroporto, e descobre que esqueceu a chave do apartamento dele, no Rio. A facilidade de transporte, de passagens aéreas era tão grande que ele simplesmente pegou um avião de volta só para buscar a chave do apartamento dele. O resultado disso, desses 18 anos de trabalho, é esse aqui, é o nosso filhinho, nossa filhinha bailarina empoeirada, que são 2 volumes, perto de 1.500 páginas. O editor fez a gente diminuir, por isso que ficou assim, desse tamanho.